noite de respeito. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Sócio de Aliança. Estou aqui com meu excelentíssimo esposo, né? Eu já perdi a linha, ó. A primeira vez tinha sido melhor. Mas que primeira vez? É a primeira vez que a gente tá como se fosse a primeira vez de tudo. Mas é isso aí. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui junto com o Robson, certo? E hoje nós temos duas pessoas muito, muito especiais na nossa vida, né? Ele que é pai do Thiago e do Matheus, escritor, pastor e uma coisinha bem importante assim, que foi colocado lá, juiz de paz. Né? Que se não tivesse isso, não seria completo. Na época que a gente casou, você não era juiz de paz. Não, ainda não. E também ela, que é mãe também do Thiago e do Matheus, escritora, mentora, sexóloga, teóloga e palestrante. Olha essa quanta coisa. E sem falar de tudo isso, ainda foram nossos líderes nossa época de adolescência. Então, Felipe e Susan, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria, uma grande honra receber vocês aqui, né, não só nesse nosso projeto do Sócio de Aliança, mas também aqui na nossa casa, que hoje consideramos como amigos muito queridos do nosso coração. Sejam muito bem-vindos. É do Estúdios Sócios de Aliança, a gente não tá. Nós estamos no Estúdio Sócios de Aliança. Claro. O mais parecido com o Flow possível, Estúdio Flow. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. É só deixa eu dar um recadinho. Vai lá, Robson. É importante, né? Patrocinador tá pagando. Então, pessoal, esse vídeo é patrocinado. Esse vídeo é patrocinado pela Exposato Premium. Se você está querendo renovar o seu ambiente de interior, tua sala, teu quarto, tua casa inteira, com projetos a partir de R$ 219,90, você pode renovar o seu ambiente e ter a consultoria completa de um profissional de interiores. Tá? A gente atende todo o Brasil, 100% online, desburocratizado e a qualquer horário que você precisar. A gente vai deixar o QR Code aqui no cantinho desse vídeo. Lê o QR Code e chama a equipe ali para você conversar, para você ter sua casa renovada. Beleza? Então, vamos ao conteúdo de hoje. Né? A Jéssica já falou que nós estamos com o Felipe e a Susan. Felipe e Susan foram nossos líderes de adolescentes, como já dito. E hoje é um prazer enorme ter vocês aqui. Muito, muito, muito bacana mesmo. Né? Saber que agora nós não temos aquele vínculo de pastor e ovelha, né? Embora sempre serão nossas autoridades espirituais. Mas tem um vínculo de amizade que é muito legal, né? Crescer, a gente constituir família e continuar esse vínculo de amizade. Então, muito bacana ter vocês aqui. Diga aí, Felipe. Ou não, quem começa é quem tem mais título. Né? Isso. Ué, como você sabe que quem começa tem mais título? Como você sabe que quem começa? Acabei de inventar isso. Acabou de inventar. Isso. Gente, é muita alegria, né? Muito feliz mesmo por estar aqui com vocês, por participar desse projeto e desse início também, né? Uhum. E amamos esse nome, Sócios de Aliança, um assunto interessantíssimo e eu acredito que vamos conversar muitas coisas boas aqui hoje. Tomara, vamos sim. E graças a Deus, agradecemos muito por estar aqui. Como foi falado tantas outras vezes. Muito bom estar com vocês, ver vocês constituindo família, tendo o melhor, né, de tudo de Deus na parte da vida de vocês. É bom estar aqui, minha primeira vez, então eu também estou nervoso e vamos ver o que vai ser essa conversa aí, né? Mas é bom demais ter vocês, como vocês falaram, né? Não mais como um pastoreio, mas como uma amizade. Isso é bom para nós ouvirmos, porque significa que a gente conseguiu, além de transmitir um cuidado, vamos usar o termo religioso, mas também teve um cuidado de amizade, né? Foi gerado e tudo mais. A nossa diferença de idade é pouca, né? São 5 anos só de diferença. Sim, com certeza. Com certeza. Não parece muito, Claro que não. né? Mas é o Tão Botox, jovens. né? Vai aí, vocês que comandam. Show, legal. A gente tava contando uma história legal antes, né? Agora o fio da meada não conectou. Vamos pular para outro assunto agora. O assunto do rádio. Ah, tá. Você tá comentando que já foi no rádio. Mas Sim. também, depois a gente conta essa história. Não entendi. Não, sem problemas. A questão é, eu já fui no rádio, na época que a Jéssica, ela nem era minha namorada ainda, eu fui acho que era Rádio Nova Vida, Rádio era uma Nova rádio Vida. online. Aí eu fui lá pra falar sobre o Pitzon, eu acho, né? Né?
O iFood que me roubaram e não me pagaram os royalties que eu preciso. É isso aí. Exatamente. Nós concordamos. Eu sempre digo que você criou o iFood. Exatamente, eu também acho, mas só 2 pessoas aqui contra, né? Enfim. Sistema. E aí eu fui lá na rádio e dei até um oizinho pra Jéssica lá, mas tinha 3 ouvintes. Era a mesa da própria rádio ouvindo, a Jéssica. Não, quem que é? Como que é o nome dele? Eu não lembro como que era o nome do cara. Ele falou bem assim, você quer mandar um recado pra alguém? Aí eu só falei, eu queria mandar um recado pra minha amiga, a Jéssica, que tá me ouvindo. Daí o outro cara falou, amiga, né? Tipo, imagina, não tinha ninguém ouvindo, só eu ouvindo lá. Exatamente. Mas enfim, né? Ainda não tinha nada acontecendo naquele momento. Mas enfim, sócio de aliança, né? O propósito é realmente a gente conversar um pouquinho sobre como é a experiência de trabalhar junto, né, com seu esposo, junto com a sua esposa. E Susan, anteriormente você estava falando que não teve muita escolha. Então, como assim? Como que foi isso? Até eu não sei, eu não conheço, eu não me lembro, pelo menos, como que foi essa questão de pastoreio entrar na sua vida, Felipe. Eu não lembro se foi contado, se já não foi contado, como que isso começou, de fato, e como a Susan entrou nessa jogada aí. Essa história. É simples. Vocês já estavam casados, não estavam casados ainda? Foi assim, eu estava no seminário e eu auxiliava no departamento de adolescentes que tinham lá, de juniores e de adolescentes, e também tinha a escola bíblica, né, que era a parte que eu gostava do domingo. Aí um dia, eu estava no seminário, daí já casado, né, bem no comecinho da nossa vida mesmo ali, conjugal, surgiu uma necessidade na igreja, que precisamos de um departamento de adolescentes, um ministério voltado para adolescentes. E eu lembro certinho, foi um menino, ele chegou e falou para o pastor da igreja, bem assim, que ele estava indo embora porque ali não tinha nada para adolescentes. E esse menino é um marco na nossa vida, porque ele, na verdade, ele só fez isso e nunca mais apareceu. Na verdade, ele abriu uma porta que ele jamais imaginou que ele havia aberto. Uhum. E aí foi passando numa janela, esse pastor me chamou e me convidou, e a gente começou ali uma conversa. E aí o ministério em si começou ali, fazem muitos anos. Muitos anos. E o Robson era um. Então, daí quando chamaram todos os adolescentes, chamaram para ir lá na frente. Foram uns 300. Tava cheio. Tava cheio, lindo. Na outra sexta nós íamos começar. Só tinha 8. E desses 8, quantas vezes, né? Foi só os 8 mesmo. E 8, e 8, e 8, e 8. Aí onde entra a Susan nisso? Porque quando nós fomos apresentados ao ministério, que segundo, então, foi isso que aconteceu, né? Eu não fui ordenado pastor. Eu fui apresentado ao ministério como pastor. Não, é meio confuso, mas é bom deixar isso bem claro, que foi isso que aconteceu. Uhum. E aí tinha a Susan. E logo no começo, a Susan já estava grávida, porque já, né, nós casamos, 9 meses depois a Susan engravidou. Aí foi nesse período aí, foi no nosso 2º ano de casado que isso aconteceu. E aí a Susan trabalhava, né, tal, e aí ela falou assim, eu não quero mais trabalhar. Fantástico para quem está começando a vida, né, conjugal, assim, eu não quero mais trabalhar. E aí eu já estava no ministério e a Susan parou de trabalhar realmente. Foram assim os 10 primeiros anos de casado. Mas estava grávida quando você tomou essa decisão de não quero mais trabalhar. Mas não quero mais trabalhar com a intenção de trabalhar junto? Ou caminhar junto. Já com a intenção, já. Já tinha uma vontade de fazer. Porque a gente tinha eu não gosto da palavra dificuldade, mas nós tínhamos um desafio ali, que era o quê? Como que eu ia estar na igreja e a Susan num trabalho longe. Normal, E não ia bater as agendas, não ia bater os horários, tudo mais e tal, e nós somos imensamente gratos. Isso é um ponto de gratidão meu e da Susan. A nossa primeira geração de adolescentes, no caso vocês, foram aqueles que nos deram suporte na nossa jornada. Porque, por exemplo, o Thiago nasceu, quem cuidava eram os adolescentes. Sim. Com 15 anos, o Thiago estava no aniversário de 15 anos. Com 15 dias, o Thiago estava no aniversário de 15 anos. E aí as adolescentes estavam cuidando. Quando nós íamos para retiro, alguém cuidava dele para a Susan poder ministrar. Então, essa parte sempre foi muito legal. Sim. Na primeira parte de ministério, a gente caminhava juntos,
né? Mas só eu exercia o segunda-feira a segunda-feira, né? Então, de segunda a segunda, só eu ia para a igreja. E isso foi mais alguns aninhos ainda. E hoje a gente tem um privilégio diferente, né? Hoje eu tenho uma sala que é linda, né? Eu tenho uma mesa onde a Susan senta, eu tenho uma mesa onde eu sento. Nós sentamos juntos, né? Tomamos decisão juntos. Algumas eu tomo sem ela saber, porque eu preciso que seja mais agilizado. Olha. Não, brincadeira. Eu tomo algumas decisões, mas hoje eu tenho a Susan do meu lado para caminhar junto ali em áreas, por exemplo, que eu não sou bom. A área de sistema, de como fazer o grupo familiar, de como ali quem vai para que grupo, quem vai receber tal membro, onde precisa de líder, esse é o papel da Susan. Porque a Bíblia diz isso. Sim. A Bíblia diz isso, que a mulher sabe edificar o lar, né? Enquanto seu marido sai para providenciar, a mulher está ali cuidando das coisas. As finanças, essas coisas, é a mulher quem cuida. Então esse papel a gente conseguiu passar bem para a Susan. Eu vejo assim que o Felipe, o jeito dele, né? Ele é muito criativo, ele inventa muitas coisas. Sim. E eu acho que eu entendi assim, o meu lugar no mundo até. Eu venho completar isso, porque ele quer que tenha um avião voando lá no céu, mas ele não sabe como que ele faz para aquele avião tá lá. Então daí eu venho com essa parte, olha, tem que ter dinheiro para fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então a gente foi aprendendo, né, com esse decorrer aí de que já são 18 anos que nós somos casados, né? Sócios de aliança, 18 Sócios anos. de aliança, 18 anos. Caramba, é bastante E tempo. a gente vem entendendo essas coisas, porque às vezes não é simples para um deixar o outro entrar nesse espaço, né? Sim. Tipo, de entender assim, o Felipe é a área criativa. Ele sempre vai inventar, entende? Nunca. Não dá pra esperar dele essa organização, tudo. Isso. E eu até invento algumas coisas, mas não é do mesmo jeito, entendeu? Então é melhor que ele assuma o lugar dele em criar, inventar coisas loucas e, né, que a gente que eu não imagino, e eu venho nessa parte dando o suporte. Olha, então nós vamos chegar nesse lugar, então tá bom. Sim. Então vamos por aqui, vamos por lá, vamos lá. Então com essas estratégias, sabe? Legal. Isso, até a gente chegar nesse ponto, não foi muito simples. Isso, é nesse ponto que eu ia entrar, porque para nós também, a gente aprendeu, né, depois de algum tempo, principalmente na vida profissional, assim, que ficou muito evidente essa diferença, do que o Robson fazia bem, e eu entendia que ele fazia bem, ele entendia que fazia bem, onde eu entendia que eu era boa, e ele também entendendo da mesma forma, para que a gente conseguisse fluir junto. A gente começou nessas posições, depois saímos delas, deu muita coisa errada, deu muito problema, muito conflito, e quando a gente retomou as posições novamente, né, o Robson com a parte, né, financeira, né, marketing comercial, venda, é tudo com ele. E a parte de pessoas, equipe, projeto, entrega, é minha. Então, quando a gente realmente assumiu essas posições, a coisa fluiu. E também foi um desafio. Foi com o tempo, na verdade, que realmente a gente foi entender. Então, não sei se você lembra, assim, de algum momento, algum exemplo que isso ficou bastante evidente, que foi um desafio, assim, pra vocês. Se você lembra de algum momento, assim, tipo, aquele ali ficou muito evidente que era muito criativo e não dá pra Felipe organizar nada. Ou evidente, ou ao contrário, né? né? É o contrário, cara. Poxa, isso aqui a gente entendeu que deu muito certo. Ou quando e... vocês mexeram na fórmula que tava dando certo, cara, agora deu muito errado, essa fórmula não funciona. Né? Então, eu vou, talvez vai parecer que eu tô crenteando a coisa, mas não é. Tem muita graça de Deus, sabe? Não tem nada do Felipe fazendo coisas e ter um modelo de que isso deu certo e eu vou repetir. Só que eu me vejo repetindo. Não proposital. Mas a gente tem aquele negócio. Você tem um caminho para ir daqui na casa dos pais de vocês. Você tem um caminho. Sim. Você sabe que você vai sair daqui e vai chegar lá. Sim. Esse é o caminho. Mas de vez em quando você quer tentar um outro caminho também. Só que o objetivo é o mesmo.
né? Então, o lugar onde você quer ir é o mesmo. O caminho talvez seja diferente. Falo isso até, né, para dizer assim, coisas deram muito certo na nossa época de adolescentes aqui, que a gente está replicando de volta. Sim. E sem querer. A gente jura que é sem querer. Jura que é sem querer. Por exemplo, o tema do Retiro Fuego, né? Eu tô com a camiseta. Isso me fez lembrar isso. Mas o Retiro foi um dos melhores retiros que a gente já experimentou na vida, lá como adolescente e tudo mais. E sem querer, eu digo, sem querer, veio... Eu posso dar um spoiler, então, dos próximos, talvez. E olha só. Tem alguma coisa a ver com a evolução. Assim, o último retiro, né, antes desse, tinha a ver com águas, né? E daí a gente montou uma mensagem, e a mensagem falava que a gente... Não vou lembrar do versículo agora, mas que a gente foi batizado nas águas e que a gente seria batizado com fogo. Então é uma manifestação do Espírito Santo, é uma forma de ver as coisas. E daí quando veio essa ideia, nossa, o retiro tem que ser fogo. Daí o Felipe falou assim, então tem que ser fogo para ser mais divertido, não sei o quê. E a gente conversou isso sem pensar. Daí depois de um tempão, assim, né? Nossa, nós estamos repetindo. Aí eu não acredito. Percebeu que a gente usou uma fórmula, né? Porque não tem nem a mesma base, nem nada. Sim. Mas tem aquele, uau, isso aqui já deu certo. Né? Isso aqui deu certo. Vamos usar de novo, mas sem querer? Vamos usar de novo. Então a brincadeira veio nessa de colocar. O problema do lado criativo é o que a Susan falou. Então o lado criativo não tem limite. Né? O você ser criativo não tem limite. Sim. Mas aí você precisa de alguém para te pôr limites. Sim. Né? Para te dizer, até aqui dá, calma, esse não dá, esse dá. E esse é um dos pontos mais legais entre eu e a Susan. De verdade, como família, não dá. E eu tenho que entender, não dá, e de boa. Não posso ficar bravo com ela, porque não vai mudar nada. Né? É saber que o desafio aqui é esse que não dá. Né? Esse retiro, por exemplo, a gente vai pôr o retiro passado. O pessoal perguntou assim, o que você vai fazer? Eu falei, não, vamos pro culto. Vamos pro culto e lá eu vou decidir. E eles foram pro culto, só que eu tinha conversado com 4, 5 durante a semana. E eu falei assim, eu vou descer do teto da igreja. Os caras falaram, capaz. Eu falei, eu vou descer do teto da igreja. O lado criativo, né? Explodindo. Não, explodindo. Falei, cara, vou fazer igual o Michael Jackson. No chão tão desesperado. Eu assisti o Super Bowl, vi a Lady Gaga fazendo. Você deve falar, Felipe, assim, você tá maluco trocentas vezes no aí dia, né? Aí você pensa o seguinte, um cara com 120 quilos, né, tendo que ser içado pelos irmãos Passaúra pra cima da igreja. Meu Deus. Né? Não, irmãos Passaúra nos patrocina, manda uma grana pra nós aí, que a gente tá falando de vocês. Mas tinha toda uma logística, não era assim, o Felipe pensou e vai acontecer, né? Aí fui conversar com o engenheiro da igreja, fui conversar com o cara da manutenção da igreja. Tinha segurança. Como que pode, segurança, cinto, compra não sei o que, tal. Resumo da ópera, deu pra fazer. Foi uma loucura, mas deu pra fazer. Aí ela sempre, né, não, vamos olhar lá, tinha cinto de segurança, tinha que ter data de validade, é tudo... Sim, tudo um... Aí, vamos, tá certo. Você tá certo disso? Ela perguntou umas 200 vezes. Falei, tô. E vamos subir. A primeira vez que eu subi, enguiçou. E aí eu travei no meio e eu falei, desce. Não sobe não, para. Desce aí. Aí eu fiquei com medo. Daí, não, mas o que travou? Não, é que tem que mudar o guincho pra lá. Daí vem toda a equipe técnica, muda, mudou, tal. Aí depois, a hora que eu desci em cima da bateria. Imagina se ele descer em cima de uma bateria, cara. Olha que coisa maravilhosa, simples, né? Simples. Aí não dá pra descer em cima da bateria. Daí alguém teve uma brilhante ideia de amarrar um negócio nas minhas laterais assim, e 2 me puxarem pra frente. Então eu vi tipo um anjinho, sabe? Mas um anjinho de 120 quilos, com uma roupa branca e de mergulhador. Nossa! Então eu desci tudo mais. Então essas loucuras são loucuras que são assim. Foi uma das maiores loucuras, foi. Mas a Susan foi, para a execução dessa loucura. Temos que fazer isso. Não, o que é interessante é que esse tipo de ideia provavelmente não teria vindo da cabeça da Susan. Não. Jamais. Nunca! Né? Sair do chão, do pé firme ali no chão não ia ter uma ideia. Isso que é interessante, porque vocês, de alguma maneira,
encontrar uma fórmula que funciona para o casamento, para o relacionamento de vocês, e vocês concretizam essas ideias malucas. Mas sabendo que um é criativo, fora da casinha, o doidão, e a outra é que, cara, eu sou a parte mais logística, eu vou arrumar um jeito de fazer isso acontecer conforme o Felipe está imaginando. Daí vem os ajustes para que aconteça. E o mais legal é que ela pensa, isso eu posso dizer, não é me vangloriando, mas ela pensa em fazer isso para eu ficar feliz. Entendo. E isso é um segredo que lá no dia do que eu casei foi falado: Susan, você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer ele feliz. E isso é uma chavinha, sabe? Sim. É uma chavinha, é um código, né? Sim. Você acessar. A gente tem medo, né? A gente pensa um monte de coisa, né? Tudo. Tipo assim, nossa, como que é subir no teto da igreja, né? Tem todo um... Pra quê? Pra quê, né? Mas... Deixa o teto da igreja lá, tá quietinho, tá nossa, entra vestido de mergulhador, já ia ser legal. Não, tem que descer do teto. Então, ele quer fazer isso, por quê? Porque ele tem um propósito, né? A gente descobriu isso, né? Graças a Deus, assim, a gente entende isso com toda a força do nosso coração, de que nós estamos aqui nessa terra para revelar Jesus. Então, se um adolescente vai ver o Felipe descer do teto e dizer... Aquele cara que desceu do teto, aquele cara veio e falou de Jesus pra mim. Nossa, eu entendi. Jesus. Porque ele fez isso, ou sei lá, missão qualquer cumprida. Coisa. Missão cumprida. Top então, demais. Eu não posso frustrar os planos dele. Top demais. E uma coisa até legal para falar a respeito de sócio, né? Nós temos uma cláusula na nossa sociedade. A cláusula divórcio não existe. E ela não é um divórcio só de vamos nos separar. Não. É de eu topo tudo que você topar e tudo que eu topo. Vamos fazer junto. Entendeu? Não vai. Não. Nós vamos topar junto. Não tem essa, vai pra lá e eu vou pra cá. Não tem. Essa conversa não existe. Né? Essa é uma conversa pegando um pouco desse gancho que você falou, assim, que é meio que tudo junto e misturado, né? Ou faz ou não faz, né? Como que vocês dividem essa questão de trabalho juntos e casados, né? Se é que tem divisão, né? Tem essa divisão ou vocês levam trabalho para casa para trabalho? Porque o lado criativo, o lado organização ainda, ele reflete certamente na vida fora da igreja, né? No caso de vocês. Então... uma coisa que eu e a Jéssica a gente sempre levou, que muitas pessoas falam assim, primeiro que já começa assim, não, acho que marido e mulher não serve para trabalhar junto, né? Muita gente já tem essa visão. As que passam por esse obstáculo falam assim, não, mas então o trabalho fica no trabalho e a casa fica na casa. E eu e a Jéssica, a gente nunca dividiu muito isso. Cara, a gente traz o trabalho para casa, conversa numa boa, porque é o nosso propósito de vida, então não tem como a gente ficar em casa sem falar do nosso propósito de vida. E não tem como a gente ir pro trabalho sem falar também do nosso propósito de vida, que é a nossa vida 2. Então, vocês fazem essa divisão? Como que funciona pra vocês isso? E no nosso caso, que somos pastores. Então, pois é mais misturado ainda. Esse ponto de vista que eu queria... Como que vocês chegam a dividir isso? Não existe, eu acho, essa divisão. Essa divisão, eu acho que se existir essa divisão pra alguém, ela não é saudável. Eu vou ser bem assim, talvez, impondo um pensamento, mas eu acho que ela não é saudável. O que fazer é você descobrir o limite, né? Óbvio, eu tenho tempo ali onde eu quero sentar com a Susan e assistir um filme. Sem falar de igreja? Não quero nem saber. Eu quero pensar eu e a Susan. Ontem tivemos esse episódio da nossa vida. Eu quero ir no cinema. Mas eu quero ir no cinema, eu não quero ficar aqui, o meu ambiente não... já, sabe, tava tudo certo. Sair da rotina. Eu quero sair da minha rotina. Agora, é muito difícil dizer para vocês que nós não... nós conseguimos... parou aqui, né? Tem momentos que a gente fala, não vamos. Tipo, 18 horas acabou o horário de expediente. Não existe. Não existe. Não é real. Não é real nenhum. Uma coisa que a Susan tem me ensinado, né, a fazer, eu sou diferente dela. Se ela deixar o celular lá longe, tá tudo certo. Eu tô com o celular sempre perto. Então, se a pessoa me manda mensagem, eu entendo que eu tenho que responder. E a Susan já tem me ajudado. Isso é uma ajuda, né?
a pessoa não precisa responder agora. Ela te mandou uma mensagem, ela não precisa de uma mensagem, resposta imediata. Sim. Então você responde se você estiver disponível para isso e tudo mais. Isso acontece muito pelo lado pastoral. Sim. Pelos outros lados de vida que a gente tem, daí é mais, né? Um pouco mais tranquilo. Também, o que nunca vai faltar é problema ou assunto para um pastor resolver. Se você deixar isso aí e não souber separar o tempo, cara, você não vai para casa, você não tem tempo com a tua família. Não, meu telefone, né? Eu tenho 2 números. Eu tenho um número do pastor da aba, né? Que é o pastor da igreja onde eu estou pastoreando adolescentes. E eu tenho o número do Felipe Mota. Né? E o Felipe Mota tem as suas outras funções, como juiz de paz, né? Como palestrante e essas outras parte de livros. Se alguém fala, é para falar com o Felipe, não com o pastor. E esse título às vezes nos também bloqueia um pouco, né? Às vezes a gente não quer, entre aspas, brincando aqui, bem brincando. Quem tá ouvindo, por favor, seja amoroso nos comentários. Tem horas que eu não quero ser o pastor naquela hora, eu quero ser o Felipe normal, eu quero me divertir, não quero ter o peso em mim daquela responsabilidade, sabe? Agora, quando estamos pastoreando, quando estamos fazendo as coisas que envolvem esse tipo de trabalho aí é diferente. Legal. Eu me vi bastante no Felipe e na Susan. Eu acho que eu sou o lado criativo. Você é o lado Felipe, né? Eu acho que eu sou o lado Felipe e Eu você é o sempre lado achei que Susan. você é o lado Felipe. Sério mesmo? Sério. Vem pro lado bom da força. Isso. Eu comecei a observar isso e falei, mas cara... você é o lado criativo. E aí eu comecei a ver também muita lógica no que o Felipe disse, que muitas vezes eu vejo a Jeff fazendo, encarando algumas coisas que ela jamais faria, mas pra me fazer feliz, pra falar, não, se o Robson quer, então eu vou fazer, né? Então comecei a entender entender um pouco desse cenário também. Essa parceria, assim, muito, muito bem fundamentada, que eu vejo em comum com muitos casais que são, assim, são os casais que casaram cedo, né? Porque quem casou cedo, casou pra construir junto mesmo. Então, cria-se um laço, assim, cria-se talvez com maior facilidade essa conexão de realmente fazer junto. Não, eu casei, agora eu tô aqui pra construir junto, seja o que for, seja o que a gente decidir. E aí eu levo muito, assim, né, no relacionamento. E com o Rob, por ser esse cara desbravador, né, e na minha visão, desde que eu conheci ele, empreendedor, o cara que, nossa, ele arrisca, né, e eu não sabia dessa realidade antes, do tipo, cara, se você falar que a gente vai por ali, vamos fazer dar certo por ali. Né? O nosso plano A é o plano único, então vamos. Se der errado, tamo junto, vamos resolver, vamos para outro lugar. Aí, então, essa é a ideia, né, da parceria. Eu acho muito legal, né, ver alguém que estão há quase 20 anos juntos, casados, e essa parceria perdurando aí, né, por 20 anos. Isso, acho que isso sustenta muito a questão do relacionamento. Eu acho muito, muito legal. Muito bacana. Uma coisa que você falou, Felipe, eu fiquei pensando e eu queria que você explicasse um pouquinho mais, aprofundasse um pouquinho mais nesse assunto. Você falou que a Bíblia diz que a mulher, ela edifica o lar, né? Ela cuida do lar. Só que você trouxe isso já falando assim, então a mulher cuida das finanças da casa. Isso não é algo muito comum da gente ouvir e ver acontecendo. Por que você acha isso? Porque, pelo menos aqui, quem cuida da parte financeira da casa e da empresa sou eu. Sim. Né? Pelo menos aqui, no nosso... quesito dinheiro, né? Isso, dinheiro. E que não tá errado. Não, tudo bem, mas eu queria entender esse ponto de vista também. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar o lar. Antigamente, o papel da mulher era cuidar dos pagamentos dos que trabalhavam, era cuidar do celeiro da casa, era cuidar da fazenda, né? E da ordem às pessoas. A mulher é quem fazia e que tinha esse papel. Por que falar isso? Porque a gente, quando fala isso, dá um gancho, né? A pessoa fica, não, cara, tá errado. É o homem quem manda, o homem é a cabeça do relacionamento. Não, o homem é a cabeça do relacionamento, assim como a mulher é sua auxiliadora. Te devolvo uma pergunta, né? Te devolvo numa pergunta. Você cuida das finanças e tá tudo bem, tá tudo certo. Claro que algumas coisas que você vai fazer, você pergunta pra Jéssica, se você acha, tal, aquela coisa mais ou menos assim.
mais ou menos. Todo mundo olhou. Todo mundo olhou, o pessoal apareceu uma placa dizendo assim, que vocês estão falando demais. Que vocês não viram a Isabelle, igual um tatu-bola, passando por debaixo da mesa ali. Não vimos. Pra conseguir pegar o caderno. Não vimos. Tá vermelho, tadinho. Então, obrigado. Você vai conversar com a Jéssica, certo? Agora, honestamente, de homem para homem. Certo. Você não gostaria de chegar em casa e as tuas contas estarem todas certinhas? Claro. Pagas? Sem eu precisar me preocupar com boleto? Sim ou não? Com certeza. Esse é o papel da sua esposa. Essa é a mulher de Provérbios. Essa é a mulher de Provérbios. Eu sei, cara, e eu sei que se infelizmente isso acontecer, não postar isso aqui, a gente vai ouvir um monte de gente falar, não penso assim, não penso assado. Eu acho que tá tudo certo o pensamento que você tiver. Desde que você não deva para ninguém, cuide bem das suas finanças, cumpra com o que você fala, tá tudo certo. Isso tá tudo certo. Mas um bom conselho seria, se a sua mulher souber administrar os seus bens, se a sua mulher souber administrar a sua finança, claro, mas é que no mundo que a gente vive as pessoas vão dizer, imagine se eu der um cartão para minha mulher, ela vai comprar bolsa, sapato. É porque já falta confiança na raiz de um com o outro. Aí já tem um problema. Poxa vida, né? Aí já tem um problema. Eu, por exemplo, a gente toma as decisões, né? E aí é o legal. A Susan cuida das finanças? Cuida. Só que não sozinha. Sim. Ela não pega e gasta do jeito que ela acha melhor. E assim, eu vejo assim que a mulher tem uma sensibilidade assim para algumas coisas. Vamos supor assim, hoje o seu filho é bebê, né? Mas o meu filho tem 17 anos. Então, vamos supor assim, o meu filho tem um colchão que tá ruim lá, o colchão dele. E você tem, sei lá, você quer sair, fazer uma viagem, comer alguma coisa diferente que vai gastar um dinheiro. Eu tô vendo uma necessidade que o marido, que o homem, às vezes não enxerga. Uhum. Eu vejo que o tênis do meu filho não tá muito bom. Eu vejo que eu preciso, sei lá, uma coisa na de uma casa, reforma, de um móvel. É a mulher que vê essas coisas. Sim. O homem, às vezes, não dá essa atenção, né? Que a gente é mais sensível a essas coisas. Sim. Então, eu acredito que no nosso caso, né? A gente vê as finanças dessa forma. E o que eu faço, né? Como eu sou a organizadora, eu pego o caderninho, né? Anoto lá tudo, tal, as faturas, os boletos, blá, blá, blá. E às vezes a conta não bate, né? Uhum. Daí eu fico, meu Deus, e agora? Aí veio lá no criativo. Daí eu preciso do Felipe. O provedor, digamos assim. Daí eu chego lá e falo assim, você tem o papel de provedor. Olha o que aconteceu. Ele fala, nossa, por que você está assim? Nossa, o que está acontecendo? Né? E daí ele vem, gente, de verdade, uma coisa assim que é sobrenatural. Ele vem e fala assim, olha, isso aqui você faz assim, isso você faz assado, isso, pronto, sabe? Daí parece que, meu Deus, eu não estava vendo. Uma coisa que a gente aprendeu sem querer. E aí também outros estudiosos podem bater na nossa tecla, porque a gente talvez não está fazendo errado, mas pra gente funcionou e é super bem. A gente descobriu que pagar a conta de luz no cartão de crédito é muito melhor. Uhum. Aí você fala, não! A gente descobriu que é muito melhor. Mas por que é muito melhor? Simples, se o anticristo voltar, ele que fica com as contas. Nossa, que técnico! Olha as ideias, né? Não, é brincadeira, isso foi pra quebrar o gelo, mas pra dizer assim, a gente descobriu que a pontuação que isso dá pra mim é bom. Sim. Então eu tô usando a favor, mas aí ela não sabia. Eu falei assim, isso aqui eu descobri. Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática. Cara, funcionou. A gente viu que é bom. Sim. Mas a gente descobriu que é bom pra nós. Ela cuidando. E aí, o que você acha disso aqui? Isso aqui, tá. Quero trocar de carro. Tá aí uma tecla que eu posso bater 10 vezes com ela. Quero trocar de carro. Não é a hora. E aí eu não tô entendendo. A Susan não quer que eu troque de carro. Não é a hora de Mas é confiança no que ela tá pagando. Ela sabe o porquê e o caminho por onde a gente tá indo. Sim. Né? Eu acho que no nosso caso acabou sendo um pouco diferente. Porque primeiro que a gente tem o contexto da empresa. E a forma que lida com o dinheiro quando você tem uma empresa
É diferente de quando você tem, tipo, um salário X no mês com um custo X. Porque os custos podem diferir muito, né? Assim como os ganhos podem diferir muito. Então, as tomadas de decisão, elas são muito estratégicas. Então, quando a gente comentou que eu fiquei numa área que não tava... que não deu muito certo, foi quando eu peguei a parte administrativa financeira da empresa. Não deu certo. Porque as minhas tomadas de decisão eram baseadas numa lógica que não fazia sentido para a empresa. Então, tipo, não tem por que você, por exemplo, pagar talvez isso... uma lógica de casa e não de uma empresa. Uma loja de casa, tipo, vindo de casa mesmo. Se tem uma conta para pagar aqui, você tá com dinheiro na conta, você paga a conta. Não, na empresa não é muito bem assim que funciona, é um pouquinho diferente. Às vezes você renegocia, às vezes você faz outra coisa, às vezes você segura aqui e paga lá. E aí essa dinâmica acabou que realmente ficou com o Robson mas ainda assim, essa questão do auxílio, ela entra muito. Porque apesar de eu não estar planilhando, literalmente, ou marcando lá bem certinho as saídas, ou pagando efetivamente algum, né, boletos e contas, eu ainda assim auxilio no sentido assim, aqui a gente tem que gastar menos. Então, eu ajudo a gastar menos. Esse aqui, Rob, o essencial que precisa em casa é isso, 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 isso. Olha, isso aqui a gente tá precisando. Eu vou sinalizando. Então, querendo ou não, os dois juntos. É os dois juntos, porque eu vou sinalizando. Falo assim, olha, se a gente precisa reduzir aqui, então vamos reduzir assim, tá, eu faço. Então vamos fazer a comida semanal, então, vamos comprar semanalmente, para ficar assim, assim, assim. Então, tem ali tem o meu auxílio em tudo nesse sentido, né? Então... Olha que legal. Provérbios 19:14. Enquanto eu tava falando, tava tentando puxar aqui. Eu pedi para você se eu podia usar o celular, porque a memória, né, é boa, é perfeita em Cristo, mas aí vai tentando puxar aqui. Provérbios 19 diz assim: um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Casas e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente do Senhor. Então, a tomada de decisão. O que a mulher é para o cristão, ela é muito mais do que tudo isso aí que tentam defender aí por fora hoje em dia. Muito mais. É muito mais valorosa, é muito mais, dado muito mais valor para ela, sabe? A mulher, ela é demais. A mulher é demais. Mas, infelizmente, o mundo não enxerga dessa forma. Então, parece que é um pedalar, né? Às vezes você quer dizer que tá... Mas essa parte que a Jéssica está comentando ali, são acertos, erros e acertos, sabe? Que eu acho que isso aconteceu com a gente. Teve épocas que eu falei, você vai cuidar das finanças, e, cara, não foi legal. Não foi legal, porque faltava, talvez, né, o conhecimento de algumas outras áreas. Sim. Aí, e teve isso. Não, a gente casou, cara, a gente casou muito cedão. A gente casou cedão. Sim. E cedo, meu brother, você tem R$30 pra pagar a luz ou comer uma pizza. Come a pizza, a luz vão cortar só daqui 3 meses, entendeu? Tipo, é mais ou menos essa mentalidade de pobre que a gente tinha. Aí a gente cresceu. E aí amadureceu. E aí a gente descobre, cara, peraí, a Susan pode cuidar disso aqui tranquilo. Né? Quando a gente vai lançar um livro, por exemplo, é uma coisa maluca. A Susan fala que é um parto, é gerar um filho. Porque eu vou lá, escrevo, faço, ela vai lá, escrevo, agora tem as finanças. Tem que pagar esse negócio. Daí ela fica, não, esse aqui, vai aqui, esse aqui vai lá. Acho que não vamos fazer. Aí, não, ó, se você fizer assim dá certo. Sabe, às vezes ela não tá enxergando, é um ajuste. E aí vem essa parceria. A parceria, essa é a palavra. Muito legal. Legal, já. Tem mais alguma... Você fez uma anotaçãozinha? Não, é um bate-papo, não é você que fala. O Robson falou assim, é fácil. Senta e conversa. Exatamente. Mas eu quero respeitar você, que eu vi que você tem... Aqui, ó. Vou mostrar minha anotação. Na última parte já. Eu só escrevi uma frase, o início. Pronto. Esse é o start. Isso que eu perguntei pra falei, você fez ela? Não tem um roteiro completo, né? Uau. Não tem, não. O roteiro sai, né? Então, máximo. Show de bola. E como que foi essa mudança de igreja pra vocês, assim, em relação ao casamento também? Chegou a afetar alguma coisa no relacionamento de vocês? Pra pior? Pra melhor? Qual que foi o papel um do outro para tomar a decisão? Quem estava mais propício a tomar a decisão? Quem estava menos? Os dois estavam decididos. E a importância de
saber que, cara, independente da decisão. Vamos lá, né? Partindo do princípio que o homem é o cabeça. Então, vamos lá. O que o Felipe decidisse, em tese, aconteceria. Vamos partir desse princípio. Mas, sabendo que são dois modelos de decisão. Uma decisão que você vai tomar e sabendo o peso gigante que você vai ter sem que a tua esposa esteja do seu lado, ou uma decisão que continua sendo difícil, mas que com a esposa do teu lado você fala, pô, tá bem mais fácil agora, né? Como que foi isso pra vocês, assim, cara? Foi fácil? Não, é fácil responder. Não foi fácil passar. Foi fácil responder. Fácil responder porque tudo quanto de decisão que você vai tomar, a decisão é baseada em Cristo, no que, sabe, bem Jesus. A gente tem esse lado. Talvez, eu tenho certeza que vocês vão sentar com outras pessoas para conversar aqui e elas não têm esse lado. Mas a gente tem porque é nós aqui. Mas Deus sempre fala com a mulher antes. Porque o dia que eu cheguei e falei assim, eu quero tomar essa decisão, eu já sabia. A Susan já, sabe, ela já tinha aquilo no coração tranquilo. Você generalizou que Deus sempre fala com a mulher antes ou Deus sempre fala com a tua mulher antes do teu pai? Você tá falando com o Robson. Na maioria das vezes... cara, eu sou programador, bichões. Na maioria das vezes que eu... Na maioria das vezes dos homens de Deus que eu conheço, Deus sempre fala com a mulher. Mas o homem vai tomar a decisão que ele quiser. Sim. E quando você fala com a sua mulher, fala assim, eu quero tomar uma decisão de irmos pra cá. E ela fala, vamos, é porque Deus já falou com ela. Ela tem paz naquilo. Entende? Tem paz, existe paz. Então, o Deus falar com ela não é assim, o anjo veio, né? O céu se abriu. Não. Sim, claro. Ela tem paz no que você está falando. Então, ela entende que tá tudo certo. A nossa saída do ministério anterior foi uma saída assim, projetada. Não foi programada, ela foi projetada. Projetada em que sentido, né? Nós estávamos ali há 10 anos, muito bem, sim, felizes e realizados com o ministério que tínhamos. Era algo, né, que a gente, né, falou, é isso, tá caminhando, tinha bons frutos, né, vocês são frutos disso, mas tinha bons frutos. E quando nós tomamos essa decisão, e eu tomei, na verdade, essa decisão junto com a Susan, foi de talvez nem ter ouvido muito Deus. Sabe? Talvez não tenha ouvido muito Deus, não. Mas era o formato de algo que eu tinha pedido para Deus. Então eu achava assim que estava tudo certo. Por que eu falo assim? Porque depois de eu ter saído desse ministério, nós fomos para São Paulo, nós ficamos 6 meses em São Paulo, né? E aí nós viemos para Curitiba. Aí você fala assim, Felipe, mas então qual era o propósito de você sair ou não? Talvez era isso a forma que eu teria, né, de viver algo diferente. Eu acho que ali eu já tinha experimentado tudo que Deus tinha para mim até ali. Sim. Ali eu tinha experimentado. E a gente tinha um plano de morar em São Paulo, né? A gente sempre teve essa vontade. A família do Felipe é de lá, a gente, assim, se dá muito bem com a família, a gente ama muito eles, assim, toda vez que a gente pode, que a gente tem um tempo, a gente corre pra lá, porque a gente gosta muito de ficar lá. Então a gente sempre teve esse sonho de ir pra lá. Então era algo que a gente queria muito. Se a gente não tivesse ido, eu acho que hoje a gente ia continuar frustrado por não puxa, nunca fui pra lá. Né? Então mas a gente viveu nós tínhamos uma oportunidade financeira lá, né, de experimentar. Que no final não deu certo, porque ficou 6 meses. 6 meses. Mas nesse caso, cara, eu fico pensando assim, eu acho que Deus, ele coloca algumas coisas no nosso caminho, porque se ele não coloca, a gente não toma a decisão que tem que tomar para fazer o que tem que ser feito. Exatamente isso. Então, assim, parece que ele deixou mais leve para a decisão ser mais tranquila, mas não era para ser tranquila, entendeu? Mas a decisão tinha que ser tomada. Então ele deu uma movimentada ali. Nós fomos para lá, ficamos esses 6 meses, fomos muito amados pela minha família, muito amados por amigos assim próximos. Mas por que eu falo que foi fácil? E daí também, mas é fácil responder, o difícil foi passar. O distanciamento, né? Eu acho que foi o primeiro Covid que a gente enfrentou sem ser Covid. Sim. Né? Sem ser essa pandemia toda. Eu não sei porquê, nem motivos, não nos cabe isso.
mas nós tínhamos uma amizade construída com pessoas e tudo mais, e isso acabou distanciando. Não porque foi para São Paulo, mesmo no retorno, não ligou mais, sabe? Não houve mais essa ligação. Bênção, tá tudo certo, né? Nada errado nisso, acho que é natural. Eu não tô lá mais nesse ministério todos os dias, então eu não vou ver aquela pessoa todos os dias como eu via antes. Claro, eu não tenho como eu exigir deles estarem comigo todos os dias, porque eles também não estão comigo. Claro, não. Mas essa foi a troca assim. Agora, no casamento, você perguntou se houve algum, né, desarranjo ali. Desarranjo, não sei dizer se desarranjo. Eu acho que houve muito desafio de eu e a Susan se reinventar, né? Um pro outro. Assim, eu e a Susan, cara, e agora? Só nós. Não tem o que fazer. A gente teve que começar, então, lá em São José dos Campos. A gente foi tentar ir para uma igreja lá, que foi a igreja de quando eu vim de lá, eu saí. Era pequeno ainda, né? Mas era uma igreja a 25 quilômetros da minha casa. Imagine você, sem emprego, como é que você vai abastecer, sair? É uma loucura. Mas lá a gente experimentou favor de Deus, lá a gente experimentou coisas sobrenaturais, que eu posso falar assim, só uma. A gente plantou beterraba e em 15 dias a gente comeu. Isso é algo que qualquer plantador aí, que for, a gente plantou e a gente comeu. Isso foi uma experiência nossa como família, que a gente experimentou. Você dá um corte, né? Eu vou colocar no título assim, plantei beterraba e colhi em 15 dias. Chupa agro. Muito bom. Então, foram essas experiências. A gente teve a experiência de ver a minha família ouvindo de Jesus. Sim. A gente teve a experiência de ver os meninos numa mudança ali, né? O Thiago saindo de um... Cara, foi diferente. Aproveitou a família mesmo. Aproveitou. Perto da eu avó. tenho uma família que eu posso dizer assim, que é uma família que muita gente gostaria de ter. Eu tenho aquela família que é unida, sabe? Eu tenho a família que anda junto, que se é pra dar festa, dá festa, sabe? Se é pra chorar, chora. Eu tenho uma família assim. Então a gente sente falta de estar longe, mas então, como a Susan falou, tudo que a gente pode fazer para estar junto. Aí tomamos a decisão, então, eu lembro até hoje, eu estava no banheiro da casa que nós alugávamos, e eu mandei uma mensagem pro meu pai, e falei, pai, eu não deu boa, eu não sei o que fazer. Né? Os pais são nossos conselheiros, né? Sempre. Mandei pro meu pai, falei, pai, eu não sei o que fazer. O próximo aluguel tá chegando, eu não tenho a dificuldade de estar à beira do colapso, né? E eu não sei o que fazer. Meu pai perguntou só pra mim assim, vocês estão bem? Quase que perguntar como vocês estão bem, tá tudo ruim, velho. Tá vendo que o negócio tá, né? Ele falou, tá tudo bem com vocês, né? Não, estamos bem. Então fica tranquilo que Deus vai providenciar a forma de vocês voltarem. E a coisa mais engraçada foi que o Tinhoso, conhece o Tinhoso? Conheço, cara. Então, o Tinhoso... Ele fez eu quebrar meu celular? Não, o Tinhoso é o nome do cara que era o motorista do caminhão. O Tinhoso tem que trazer a minha mudança de São Paulo pra cá. Olha só. E aí o Tinhoso foi lá, buscou, né? Ele trouxe pra nós as coisas. Nós chegamos em Curitiba. Daí chegamos em Curitiba, então, desigrejado. Né? Não tínhamos mais o ministério anterior para ali com a gente, não tinha um espaço lá, isso é bem claro, não tinha espaço para nós. Mais uma vez eu falo, sair na paz, não tem briga, não tem nada, não tem nada disso que talvez alguém inventou. Sim. A gente saiu na paz, mas quando a gente voltou não tinha espaço. Sim. E a gente, lá em São José dos Campos, a gente assistiu os cultos da ABA por televisão. E a gente fez um acordo. Que a gente ia conhecer várias igrejas. Que a gente tinha que ir em várias igrejas. Pra conhecer. E depois que a gente fosse, assim, sei lá quantas igrejas que tinha na nossa lista. Daí ia tomar uma decisão. Daí a gente ia tomar uma decisão. Só fazendo um parênteses. Vocês estavam... O contexto era 10 anos de ministério pra 6 meses pra 0. Como que ficou essa questão do tipo... Porque assim, eu posso fazer um paralelo com né, o negócio do tipo assim...
né? Você tá lá há 7 anos, no nosso caso, né? 7 anos num negócio de um modelo que de repente precisa mudar completamente. De novo, né? Se fazendo um paralelo, circunstâncias que Deus coloca que forçam uma decisão, mas como que ficou na nossa cabeça em relação à empresa do tipo, por que tipo o povo no deserto, né? Por que me deu a empresa? Será pra chegar aqui? Acontecer isso, né? Às vezes a gente vai se indagando. Antes era melhor ter morrido lá no Egito. E a gente acaba. 40 anos. Isso. E a gente acaba indagando, Vocês tiveram esse momento assim de indagar, de perguntar, Conflito, né? de falar assim, poxa, será que eu vou continuar trabalhando com adolescentes ou ministrando na igreja, assim, alguma coisa nesse sentido? Eu tinha uma palavra dada de uma pessoa que eu julgava ser muito importante na minha vida. E essa pessoa disse bem assim pra mim: quando você sair daqui, você nunca mais vai pregar. Então, a minha vida ministerial, eu não esperava mais nada. Ah, você mais tinha nada. meio que... Porque a gente foi para uma proposta de trabalhar numa empresa e tudo mais, e acabou não dando certo. Quando a gente voltou, a gente queria ser membro. Isso, a gente fez um acordo, então. A gente decidiu, na primeira semana, a gente foi na aba, e a gente decidiu que ia ficar lá. A gente não foi fazer visita em nenhuma igreja. E a gente já decidiu e já começamos a integração. Sim. E a gente não queria contar pra ninguém da nossa vida. Pra ninguém. Por quê? É vergonha? Não, a gente só não queria expor, né? Sim, que a gente tinha uma experiência, sabe? Então a gente não queria contar. Daí os líderes, né, nossa, encheram a gente de amor, foram, né? Foi diferente. Foi... Só que aí tem a pegada. Você tem que lembrar que é a parte mais legal dessa coisa maluca que Jesus fez com a gente. A gente foi para São Paulo, tudo que passamos lá, né? Chegamos em Curitiba. Não, vamos visitar várias igrejas. Eu tinha vários amigos pastores de igreja. Então, tipo assim, vamos visitar essa, vamos visitar aquela lá é desse jeito, lembra? Aquela lá era daquele jeito. Aí a gente chegou naquela lá que era daquele jeito, depois de um tempo, a gente já tinha decidido que não ia, né? Sim. Mas a gente foi lá depois e falei, amor do céu, ainda bem que a gente não... Nada a ver. Porque não tem nada a ver com a gente, não tem nada... Mas aí tá. Aí quando a gente chegou, eu lembro certinho assim, eu sentei num lugar lá atrás, na aba, e aí o Pio tava pregando, e o Pio falou bem assim, é tempo de sair da caverna. Aí eu... mensagem não é pra mim e tal. Lembra disso? Né? Aí, não, mensagem não é pra mim. Aí o Pio falou assim, essa mensagem é pra você. E poucas vezes eu vi o Pio direcionar a mensagem. Né? Nós estamos indo para 9 anos lá, né? Então, poucas vezes mesmo a gente viu esse direcionamento. E aí ele falou isso e tal, e eu falei, não é, nada a ver comigo, né, tal. Aí ele falou bem assim, por acaso eu não providenciei corvos para te alimentar? Não sabia, né? Nós estávamos em São Paulo, nós não tínhamos grana, e de repente um grupo de uma igreja X lá bateu na nossa casa e falou bem assim, Deus falou para nós trazer umas coisas aqui para vocês. Falei, pode ser. Entraram e colocaram carne, colocaram coisas que a gente há 6 meses não experimentava. Na última semana. Então a gente veio com a geladeira cheia de São Paulo para cá, com coisas na geladeira, muito assim, de Deus. Aí quando ele falou isso, eu falei, uau, é para mim. E ele falou assim, durante tantos anos você ficou dentro da caverna, e agora é seu tempo de brilhar aqui fora. Saia da caverna, existe um propósito maior para você. Vai cumprir aquilo que é seu propósito. Aí a gente sai, sem ninguém nos conhecer, estamos lá dentro, né? Os nossos líderes cuidando da gente ali na integração. De repente um fala, é o pastor Felipe. Aí, ele era pastor em tal lugar, ele cuidava de adolescente. E aí esse buchichinho, tal. Aí ele fala, não, vai trabalhar lá com os adolescentes. Falei, cara, eu falo, usando tudo que a gente não quer adolescente, porque não que era ruim, mas assim, pra nós a gente achava que ele tinha acabado. Encerrado o ciclo já, né? E aí o que aconteceu foi muito legal, né, amor? Foi assim, Deus demais.
E aí Deus nos colocou ali, caminhamos um tempo com o pastor que estava no Ministério de Adolescentes, ficamos um tempo com ele. Logo depois nós fomos convidados, né? Eu fui convidado junto com a Susan para cuidar da IBI, que é o Ministério Infantil. Nós somos apaixonados pela criançada. Eu achava que eu nunca ia gostar de criança pequena e fiquei apaixonado por aquilo. E aí há 3 anos, né? 3 anos? Isso. Indo para 4 anos, a gente foi convidado então para cuidar dos adolescentes. E aí me remete muito aos adolescentes, quando lá atrás a gente foi. Também iniciamos um projeto com poucos adolescentes, né? Com uma quantidade legal, assim, tinha uma quantidade legal já, não era 8, mas eram bem menos adolescentes, e hoje a coisa está crescendo, e está crescendo, e está crescendo, e nós estamos vendo graça e favor de Deus, porque é Ele que faz todas essas coisas, né? Então essa parte né, amor? Legal. E voltando à parte... Quer falar alguma coisa, Susan? Não? Como vocês resolvem conflitos trabalhando juntos? E não estou falando do conflito ali do trabalho em si, né? Mas tem alguma regra para vocês, de vocês sim, para lidar com conflitos? Por exemplo, o Felipe quer uma coisa, a Susan quer outra. Discordância. Não deu liga. Como que vocês fazem para resolver esse conflito? Sem a gente levar em consideração que, basicamente, o Felipe podia chegar e falar, nós vamos por aqui, pronto, acabou. Não, vamos tentar encontrar um equilíbrio e caminhar junto, sem algum dos dois tomar uma decisão up e down, assim, faz porque eu tô mandando, né? Vamos... Vai beber água pra não responder. Sem ser uma decisão, né? Como que lida com esse tipo de... Porque de tem, coisa? né? Todo mundo tem muito, claro, na verdade. Porque o Felipe tem muitas ideias, entendeu? Muitas. Então, assim... Caraca, Felipe, acho que você é mais que eu. Nossa, o Felipe tem muitas ideias, sempre. Né? Então, na verdade, eu jogo muito limpo, entendeu? Tipo, olha, você quer fazer isso? Mas tem isso que não rola. Não tá de acordo com o que você quer. Então, será que, né? Como que a gente vai? E o Felipe? Daí você fica chateado, Felipe? Você fica... fala, pô, você não acredita em mim? Você acha que não vai certo? Eu não tenho isso aí, não. Não fica, não. Eu relevo muito de boca. Mas e onde tá o conflito aí? Qual o conflito? De você, tipo assim, o Felipe tem um monte de ideias, né? Não, o conflito é o seguinte, é saber viver, cara. Ele não fica... Se você souber viver, é muito mais simples. O que vai adiantar? Eu vou fazer uma faca? Não vou fazer uma faca. O que é fazer uma faca? É ficar dando murro em aço. Sim. Que a Susan é um aço, cara. A Susan é uma mulher de ferro, não adianta. Vou ficar batendo ali pra quê? Pra malhar ferro? Não, cara, não dá, tá bom. Se eu achar óbvio, né? Não, mas eu quero tal. Vamos fazer assim, tal. Não dá. E a gente tem que chegar numa concordância aí. Assim, se ele acha que tem que insistir, ele continua insistindo, né? Até eu ver de outra forma. Uma coisa legal. Quando eu quis tirar porte de arma. Nossa. Isso é muito legal, cara. Você vai matar alguém? Você é muito louco. Você é louco. Você não vai conseguir tirar um negócio desse. Só não anda com esse negócio no carro, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso, né? E aí eu falei, não, eu tô fazendo uns treinamentos, já assisti Tropa de Elite 1, 2 e a 3 que não saiu ainda. Igual eu que sou formado em 12 temporadas de Grey's Anatomy. Então, mas eu não queria de jeito nenhum. Era uma ofensa pra mim ele falar isso, sabe? Eu tava assim... meu Deus, era o fim do mundo. Mas ele insistiu. Não, eu insisti, eu fiz uma proposta. Falei, vamos fazer assim? Deixa eu dar o inicial. Né? Que quem acha que ter uma arma é uma coisa, né, simples, né, amor? Não é. Tem todo um teste, tem todo... Pra fazer certinho. Né? Acho que pra fazer bonitinho, pra fazer certo, é enroladinho. É enrolar. Uhum. Né? E aí tem questão de passar para o psicólogo, vários testes, né? Teste prático, tem tudo isso aí. Aí você tem que usar a sabedoria, né? A Susan ela tinha uma certa divergência ali nesse ponto.
Eu fui fazer o teste. Aí o primeiro teste, passei. Ela... Caramba. Fiz o segundo teste, passei. Ela... Aí, resumo da ópera. Fiz todos os testes, práticos, teóricos, passei em tudo. Beleza, isso me dava o direito de ter uma arma de fogo. Mas eu não tinha uma arma de fogo. Então agora tinha que entrar um segundo convencimento. Eu quero ter uma arma de fogo. E que não é barato. Certo. Né? Não é. Então, além de ser uma arma, tinha Isso. questão financeira de uma Claro. Isso. Imagina você chegar para tua esposa e falar assim, eu quero gastar R$9.000 numa arma. Nossa, O quê? Não é. financeira ainda. Daí na cabeça da Suzy, Não. mas o colchão, tênis, o Tênis, sapato. Carro que você queria, ó. Já é, cara. Aí ela falou, não, que tal. Eu falei, ó, cara, só tem um jeito de mudar isso. A gente tem um amigo que é bem amigão nosso, né, o Eduardo, e ele, nem sei se eu posso dar nome assim, porque fala de... Você já deu. mas o Eduardo, ninguém sabe, tem um monte de Ninguém Eduardo, sabe Quem é? Quem Se é é? Eduardo Quem Silva, é Eduardo Eduardo? Gomes, ninguém sabe que Eduardo que é. mas é o Eduardo. Aí a gente combinou de levar as esposas no stand, eu e ele. Aí levamos no stand e tudo mais. Depois do primeiro tiro de 12, a Susan falou, eu quero isso pra mim. Aí então mudou. Então assim, como que eu soube lidar com o conflito, né? Isso tudo pra chegar no conflito assim. Sim. Cara, eu fiz tudo o que eu podia. Não quer dizer que ela deixou eu ter. Ela deixou, vai lá, Sim. faz. Né? Gastei o dinheiro pra conquistar também, que não era pouco. Sim. Daí agora, a segunda parte, eu tive que mostrar pra ela. Daí mostrando, aí ela foi no clube, ela descobriu que tem pessoas legais lá, que é um negócio bacana, e aí hoje ela, né, gosta. Mas tranquilo. Legal, Resolveu. Não, é bacana. Um processo de é bacana porque, convencimento. primeiro, né, tudo é um acordo. E também eu acredito que tem muita questão de saber vender a ideia pro teu cônjuge, né? Pô, cara, se eu tô querendo fazer alguma coisa que essa pessoa ainda não concorda completamente, cara, cabe de você apresentar de uma maneira Exato. que faça sentido. Nossa, mas senão- aí desde que não seja uma essa manipulação. eu Isso. levo Desde que não desvantagem. seja uma manipulação. Eu levo desvantagem porque ele é vendedor. Exatamente, o meu E caso eu é o mesmo. Mas eu vou contar um segredo pra vocês duas. Aprendam a vender. Não, Quando sim. vocês aprenderem a vender, vocês têm tudo na vida. Eu aprendi a vender. Entendeu? Aprendi, né? Vende Aprendi a muito vender. bem. Agora eu já passei, acho que eu fui a única que passei em todos os setores possíveis dentro da nossa empresa. Todos os setores possíveis mesmo. Inclusive vendas. Inclusive, não. Mais recentemente. Então, a venda lá do produto, né, do serviço em si na prática, mas assim, em casa, sem dúvida nenhuma, o Robson é o cara dos argumentos, e ele consegue me convencer, e eu acredito, e eu vou. Mas deixa eu dizer um negócio pra você, bem legal. A Susan tinha isso. O Felipe fala, tal, ele tem os argumentos, não sei o que, lá, e aí eu acabo fazendo. Daí a parte mais legal foi quando ela disse, eu não vou fazer. Brother, aí isso é conflito. Aham. Aí você tem o queijo e a faca e tudo na mão dela. Aham. Que é o quê? Não, peraí, senão não vamos fazer. Aí você descobre que você precisa... Né? Sim. Pô, peraí, um ponto de vista diferente. Nunca vi ela fazer isso. Sim, Né? sim. Nunca vi ela... E vai acontecer. E acontece. Acontece. Não, Já aconteceu. e aí Sim. é a Sim. parte legal. Não, ele tem argumento, eu tenho vários argumentos. Tem vezes que eu tô conversando com a Souza que eu falo assim, meu Deus, quanto argumento eu tô usando. Mas eu tento, né? Mas ela... Não, mas é legal a hora Tem que uns que chega, tem- sabe? Ó, Sim! Tem Não. uns argumentos que eu falo, nossa, saiu de mim esse argumento, cara, mas não deu Foi. certo. Mas eu Não, fiquei o Robson ele impressionado, fica falei, cara, impressionado depois com argumentos que ele fala, putz, eu devia ter usado esse argumento. esse Devia ti- depois, esse tem ele uma agora lição depois. desde que não haja manipulação, tá tudo certo dos argumentos, né? Sim. Eu vi um postzinho que o cara comprou uma casa pra fazer na árvore. Daí ele chega em casa, ele tá descarregando, e a mulher fala assim, que é isso? Aí ele fala assim, nós conversamos sobre isso semana passada, é uma casa que eu quero construir na árvore. Ela falou, não. Aí ele responde, eu acho que você não tá me dando tanta atenção quanto deveria. Nossa. E aí? Aí ela pegou e falou assim, não, tá bom, construa então. Aí depois tem um take dele, eu nunca falei isso.
aí eu acho que isso é errado. Isso é. Sim. Isso Ele faltou com a verdade no desacordo, casamento dele, né? né? Também. Isso é totalmente contrário. Agora não, conversamos, tá a linha, né? Não chegue com uma Porsche em casa ou com um Porsche em casa sem ter combinado com a sua esposa. Sim. Ah, eu trouxe um presente pra você. Às vezes eu dou uns presentes de elefante pra ela. Presente pra mim, você sabe? Ah, Era pra ele. Só que daí ele disse que é pra mim, entendeu? Entendi. Aí comprei pra você. Nossa, eu nem ele sabia que que vai eu usar? queria isso. Eu nem igual- sabia. é igual o PlayStation que eu comprei pro Augusto. Isso aí. Vou comprar lingerie, né? Exatamente. Realmente, exatamente. No caso de vocês dois ali, né? Pra mim, os dois são muito bons com pessoas. No nosso caso aqui, a Jéssica é o lado que tem muito mais facilidade em lidar com pessoas do que eu. Muito mais. Muito mais. Sério? Nossa, sem sombra de dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Eu sou horrível com pessoas. Tenho melhorado muito. Mas ainda continua horrível. Era muito horrível, tô horrível agora. Mas, olhando do ponto de cá, os dois são muito bons. Mas quando vocês têm uma ideia em comum, né, e trabalham juntos, alguém precisa ficar com esse papel mais humanitário. Quem de vocês dois é o papel mais Com certeza, de humanas? Né? É o Felipe, né? Claro. Com certeza, Felipe. absoluta. Entendi. As pessoas. E você faz o que daí, Susan? Eu me Fica com. esforço. Daí Muito. que inverteu Vai o no papel esforço, dele, velho. Verdade. inverteu o papel. Me esforço Entendi. muito. E tem que, né? Tem que nem. tem, É que nem eu. tem. Realmente, eu também. Onde eu realmente não sou muito boa, assim. Até na questão financeira. Até questão de. Agora que o Robson tava trabalhando bastante questão de marketing na empresa. Eu tava ali, né? De olho. Falei, cara, preciso absorver, porque. Nossa. Se um dia ele não puder fazer especificamente essa etapa e ficar na minha mão, aí a gente tá lascado. Sabe o exemplo que ela usou? Se um dia você morrer, Ué, eu nunca vou conseguir fazer isso. Falei, nossa, porque já rolou esse papo, caramba, assim, do essa é a tipo. tua preocupação, se não conseguir você- lidar com a se um empresa se eu dia- morrer. Se um dia eu me for, aí você vai continuar com a empresa? Por muito tempo eu falei, cara, eu acho que não. Porque eu não vai rolar. Não vai rolar. O cara que vende é você. O cara que tem as ideias que resolve a maioria dos problemas é você. Tá certo que. O que daí? Não, eu faço outra coisa, sei lá, eu vou. Aí foi nesse pensamento, foi justamente nesse dia, que eu pensei, falei, cara, tinha que continuar com a empresa, né? Claro. Desculpa, né? Mas a base do pensamento foi essa. Se um dia você não tiver apto a cuidar da empresa e estar à frente dela, eu vou assumir e vou tocar. Então, uma vez eu aprendi, faz muito tempo, que o bom líder é aquele que faz o que tem que ser feito, sabe? Isso nunca mais eu esqueci na minha vida. E eu muitas vezes me movo nessa palavra, sabe? Tipo assim, eu não queria ir naquela reunião. Entendi. Sabe? Tipo, puxa vida. Mas Não eu escolhe sou muito, né? a líder. Sim. Não tem o que fazer. É eu que tenho que Sim. E aí sou eu que dou os beliscão. Vamos, bora. Eu sou que tá lá. E é verdade, o Felipe fala, sorria. Sorria, Sene. E porque às vezes eu sou muito expressiva, né? Sim. Então- Ou seja, se você não está eu também sou gostando muito muito, Se eu sabe? não estou feliz, você sabe que eu não tô feliz. Entendi. Então, o Felipe tem isso, né? Ele fala, você tem que sorrir. Claro, eu tô sorrindo, né? Então, eu aprendi, eu sempre tenho falado isso. Eu cresci muito nesse tempo, sabe? Eu mudei muito. Uhum. Às vezes eu fico conversando assim com as pessoas, eu falo assim, eu acho que eu não sou a mesma pessoa de 1 ano atrás, mas agora Sim. de 5 anos atrás eu Com não sou certeza nada a ver mesmo. com a pessoa que eu era. Então, eu tenho colocado isso no meu pensamento. Sim. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, se sorrir é o que tem que ser feito, Eu vou sorrir. Isso Não aí. interessa se eu tô com vontade, se eu não Sim. tô, né? Isso aí é outra coisa. Eu já levo mais pro lado politicão, eu sorrio sempre. O Felipe sempre tá feliz, Eu tô ali, tá tô me simpático, tá- divertindo. E faz aí piada. sofro num outro pensamento também. É. Sofro também. Sim. Porque as pessoas acham que eu sempre tô. Estar bem, estar bem. Sempre tá com a alta astral lá em Você cima. tá com. Caramba, velho. Você não tá com nem paciência, né?
E uma das coisas que confundem muito, né, que a gente conversa e eu falo isso pra Susan, eu queria que as pessoas entendessem assim, que eu sou uma pessoa normal, né? Sim. Eu tenho dias que eu não tô legal, eu tenho dias mas que eu tô... normalmente você é sempre mais animado. Não, sempre mais animado. O estado normal é mais animado. Normal, eu tô... O anormal do Felipe é ele cabisbaixo. Exatamente, o se anormal você vê, tem algum problema, né? Por exemplo, a nossa secretária falou, né? Falou, vi que você tá meio cabisbaixo e tal. Falei, não, vai passar. Só que o que eu tava querendo dizer aqui é assim, aquele das pessoas dizerem assim, não, você não consegue fazer um culto sério. Você não consegue falar sério. Por que eu tenho que ser sério? De jeito nenhum. Por quê? Né? Não, porque daí Assim, essas cobranças são chatas. E você que não consegue fazer um culto brincando? Não, e você que nem faz. Consegue. O estado normal do Robson é sério. Ah, é? Bravo. Não, sério, acho que sério. Sério, normal. Acho que sério é o normal. Isso. Então, as Mas na hora pessoas que não vende, acreditam rapaz, que o Felipe aí é desse dopamina. jeito divertido, sabe? É isso que As acontece. pessoas acham que eu sou um As personagem. pessoas acham que o Felipe é um personagem. Só que vocês me conhecem há anos. Entendeu? Sim. E sabem que eu sempre fui assim. Daí, às vezes, Sim. eles perguntam, nossa, mas em casa ele é assim? Sim, É, ele é assim, desse jeito. Não, ele é assim bastante tempo. Inclusive, eu sempre. tava comentando com a Isa, eu falei assim, Isa, você lembra a última vez que você viu o Felipe? Daí ela falou ali um tempo atrás. Não Daí- precisa lembrar também. Então. Eu não lembro. Não faz vou uns lembrar muito, 18 não. anos já. Daí eu falei assim, o Felipe continua praticamente a mesma coisa. É, um pouco mais pesado só, mas só. Praticamente a mesma coisa. Mas a gente tá conversando sério, alguma coisa assim que eu tô muito furiosa. Ele solta uma piada e dá risada na minha cara. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu não vou falar com quem, porque a Susan não gosta. Mas eu aprendi. Se ela tá brava, daí você faz uma piadinha, ela deu um sorrisinho, é só você falar, você sorriu, eu me dei bem. Essa frase é muito boa, velho. Essa frase é épica. É um cara fantástico. É a realidade da nossa vida, entendeu? Os meninos, eles aprontam, eles são criança, Sim, normal, claro. né? E daí ele tá, na mesma hora que ele tá brigando com os meninos, vocês têm que fazer isso, em um segundo, É que eu tava sendo pai, né? fazendo Depois. piada e dando risada, e é assim, a vida é assim. Vida que você tá ganhando. É isso mesmo. Bacana, pessoal. Eu faço nisso no velório também. Animo velório. Podia colocar lá pra mim também no meu script, animador de velório. Animador de velório. Nossa, mas esse é pai. Ó, né? mas uma das coisas bem legais de juiz de paz é que todo mundo, né, perguntar por que juiz de paz faz? É só casamento. É só casamento que a gente faz lá. Sim. Mas uma das coisas mais legais é você fazer novos sócios, né? Então, Sim. sócios de aliança estão rolando ali Todo dia. todo dia tá vindo pessoas ali. Então, existem pessoas que ainda acreditam, né, que essa é a melhor sociedade. E eu me alegro. Se tem uma coisa que eu amo, é realizar casamento, né, tá ali, a Susan sabe. Casamento é Quanto legal. eu tô feliz em ver os caras lá. E às vezes eu tô ali e falo, cara, uma das frases que eu uso, eu falo assim, vocês estão indo contra a maré. Né? Sim. Vocês estão vindo aqui Completamente. acreditando que isso aqui dá certo. Isso é a essência principal do que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. É mostrar que é possível, né? Não, é possível. Como aprendemos hoje, né? Deus abençoa a família, Sim. né? Que é formada. E essa é a essência. A essência é realmente contra a maré, né? Onde realmente muitos têm, né, falado muito contra a questão de instituição e casamento, ou desvalorizado a ponto de uma separação ser uma opção tão fácil, tão acessível, tão pronta, tão na mão. Né? A gente realmente, além de estar casados, a gente trabalha junto, divide junto, a gente tá 24 horas por dia junto. Isso traz... É engraçado, porque a gente realmente passa 24 horas por dia junto, tipo, e por noite, tudo. Dia, noite, tudo. Cara, eles trabalham junto, pega o Augusto junto. E é engraçado vai no parque que às junto, vezes eu vou sabe? fazer alguma coisa, tipo assim, ter um compromisso sozinha. É estranho, a gente estranha, não é, É estranho? bizarro, É estranho. bizarro. Você fica sozinho. Aí Quem eu sento, fica estranho, quem vai estranho. aí eu sento ali e falei, nossa, agora eu posso assistir minha série em inglês, legendada, do jeito que eu gosto, porque aqui só assiste dublado. Graças a Deus. Não, graças a Deus não, pelo amor de Deus, não. Daí muda o dublador no meio, eu falo, não dá pra mim, tem que ser legendado. Aí beleza,
um episódio ali eu já fico... Ele Tem já muita chega. graça, Tem um comentarista do lado. A Susan foi ministrar em uma cidade vizinha, e aí, vizinha, 300 quilômetros daqui, e aí eu não fui. Foi a primeira vez, e ela foi a primeira vez que ela viajou sozinha, né, e ela pegou um ônibus, que pra mim, assim, era algo... Surreal, né? Não, cara, a gente tem carro. Vai. Aí ela foi, ministrou num dia, ministrou no outro. Aí eu cheguei e falei, ó, eu preciso ir buscar a Susan. Eu fiquei mal, sabe? Sim. Eu fiquei perdido sem saber o que fazer. Sim. E aí eu falei, não, eu vou buscar a Susan. E eu fui buscar a Susan, né? Fui lá. História de o amor. desafio que nem eu passei o final de semana também fora, né? Que a gente tava no evento lá. O Robin ficou com o Augusto e também. Mas o Robin vai ficar com o Augusto? Vai. Fica tranquilo? Claro que fica. É o pai dele, o pai do Augusto. Vai ficar tranquilo. Caramba, meu, se eu não poder Se não ficar sou com eu, o vai Piá, ser quem, é né? lógico. Tá Então, doido? assim, realmente é até engraçado. A gente, apesar de passar muito tempo junto, às vezes passa umas horinhas, assim, que não tá junto, já fica aquela coisa meio... Ai, que bom que você voltou, que bom que você tá aqui de volta. E isso é o normal, isso é o que é pra ser, isso é o que... A gente tem um acordinho lá em casa. A Susan, ela, no período da manhã, ela cuida dos meninos e eu vou pra igreja. Daí, depois do almoço, a Susan vai pra ficar comigo. Então, se é um período que eu não tô junto com ela, é esse período da manhã. Que é o período que ela tá com os meninos, e aí eu, né... Fazendo os corres. É uma logística de casa, né? E aí é tarde. Só que a gente não tem horário pra voltar. Então o pessoal engana-se muito. Ah, não, 18 horas acabou. Não, tem horas que eu tô voltando 22, 23, às vezes depois da meia-noite, né? E tá tudo bem, essa é a vida que a gente escolheu pra nós, mas é gostoso quando tá junto. Exatamente. Ah, sim, exato. Não, isso é uma baita vantagem de trabalhar junto. Porque não tem essa coisa do tipo, como foi seu dia? Todo mundo sabe como foi o dia. Não, você vai conversa, né? Nossa, isso, também, sim, com certeza. Também, essa é uma vantagem. Como que você tá trabalhando até tal hora? Né? Nossa, como que é assim? Todo dia você tem que ficar até tal horário lá. Daí quando tá junto a pessoa sabe das dificuldades, tudo, né? Esses entendimentos do dia a dia realmente fica bem mais claro. Certo? Legal. Pessoal, pra gente finalizar, vou abrir pro chat ali, falar os comentários que estão acontecendo na live. Não, brincadeira. Mas mesmo pra finalizar, eu queria saber o que vocês têm aí de próximos passos pra vocês, né? Se podem abrir e falar, né? Acho que pode. Bom, começaram o pastoreio junto com a gente, né? De adolescentes. Hoje estão na aba, pastoreando adolescentes também. Estão há quase 18 anos, né? Pastoreando adolescentes praticamente. Quase 18 anos. Na verdade, assim, 2002 a gente tá junto, né? 2002, né? São 22 anos já que a gente... Casados, 18. 18 casados. Dos 18 de ministério, né? Então. Começou junto. O que tem aí para os próximos anos? O que vocês estão almejando? Continuar com adolescentes? Ou continuar pastoreando outra coisa, outras pessoas? Ou estar em oração, tá no joelho. Ama muito os adolescentes. A gente ainda tem muitos planos com eles. Ainda, acho que a gente ainda tem uma estradinha aí. O que a gente achava há 9 anos atrás é que a gente não tinha mais lenha. Sim. E a gente descobriu que a gente tem lenha, né? E para gastar essa lenha aí, a gente vai, né? Tem um tempo. A gente tem orado. Acho que o segredo da família e do casal que anda junto é orar, falar com Deus, ter o tempo com Deus. A gente tem orado, né? Eu sei que eu estou pastor nos adolescentes. Sim. Né? Eu estou pastor ali. Se um outro desafio surgir, um outro desafio que eu falo porque é um desafio, né? Que você vai lidar com pessoas. Sim. Então, se surgir um novo desafio, se surgir alguma outra coisa, e os nossos pastores entenderem assim, a gente é bem tranquilo para entender direção e a gente caminha muito bem nisso. Mas hoje eu não me vejo fora. Assim, eu tava, Felipe, você se vê fora? Não me vejo fora. Né? Muitas pessoas perguntam assim, tal. Não me vejo fora. Estamos felizes, realizados ali. E assim, a gente hoje tá à frente, né, com os adolescentes, mas a gente serve em todos os ministérios da igreja, sabe? Então, tipo, essa semana a gente foi pro Operação Vida. É uma área social, evangelização, legal, né? Falar de Jesus para as pessoas na rua, assim. O famoso porta-a-porta. Isso. Porta-a-porta. Então, tipo assim,
não é relacionado aos adolescentes, mas é um projeto da igreja. E a gente ama isso. O Felipe vai dar aula na FATEM, que é um curso de teologia da igreja. Então a gente está envolvido em tudo isso. Eu com as mulheres, né? Ministério com as mulheres, agora o lançamento do livro, né? Para mulheres. Estão bem mesmo. ativos, né? Isso, então a gente o nosso lugar é o pastoreio com os adolescentes, servir os adolescentes. Assim, né? Mas a gente faz tudo, a gente tá envolvido em tudo, então e a gente aprendeu que servir é bom. Certo, então deixa eu mudar a pergunta, né, pra ver se eu consigo tirar mais uma casquinha. Porque se não pode falar quais são os próximos passos ainda, né, mas então me fala um sonho que vocês têm, que tipo, não sei quando, algo não sei como, não sei onde, mas eu gostaria de alcançar tal coisa, seja ministerial, seja familiar, pessoal, profissional, enfim, que tá tudo bem interligado para vocês, né? Todas essas 4 categorias. Mas um sonho assim para vocês. A cabeça do Felipe foi assim, ó. Foi lá, foi buscar o sonho lá. Isso que eu poderia estar falando igual de frente com o Gabi, né? Eu falo uma palavra, daí você vai bate e volta, né? Não, mas um sonho que vocês ainda acham que não chegaram e pretendem chegar, assim. Sei lá se é assim que. Não sei se tem um sonho assim, né? Tô na dúvida. É que como dizer, se eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de poder servir ainda mais. Acho que eu vou ficar meio no genérico para você entender assim, de servir ainda mais. Eu acho que a gente hoje a gente serve uma comunidade, a gente serve um local ali, uma parte da cidade muito bem, né? A gente serve muito bem. Eu acho que a gente tem lenha para servir muito mais do que estamos servindo. Um sonho seria ver as coisas que estão na minha cabeça acontecer. E que são coisas que estão na minha cabeça? Tá espalhando Jesus de formas diferentes em lugares diferentes, sabe? Não somente hoje a gente tem um trabalho dentro de um colégio, porque não dentro de outros, sabe? Hoje a gente tem um projeto que alcança e que dá curso profissionalizante para adolescentes e conseguir levar isso para mais longe. Eu acho que esses são sonhos, né? E sonhos familiares nós temos vários. Eu pensei a mesma coisa da escola. A gente ama muito os adolescentes, sabe? É uma coisa assim que é bem sobrenatural. Eu até vejo dessa forma. E a gente dentro da escola, a gente tem assim uma compaixão, sabe? Pelas crianças, pela essa fase deles, sabe? Que eles estão, os que estão na igreja, ali a gente tá mais perto deles, mas os que estão na escola, só na escola, eles estão assim perdidos, eles não sabem para onde ir, eles estão sofrendo muito, esse negócio de crise de ansiedade, de pânico, sabe, é tanta coisa, e eles não têm o suporte dos pais. Então a gente dentro da escola, a gente queria estar mais dentro da escola, mais. Então, tipo assim, hoje a gente pegar na escola é mais importante do que no culto de adolescentes, digamos assim? No ponto de vista, não. São coisas diferentes. É diferente. São coisas diferentes. O que eu diria que é a escola? A escola tem que cuidar com o que vai falar. Ó, cancelamento. Não. A escola tem que cuidar porque a escola não pode doutrinar, né? Sim. E nós estamos indo contra uma doutrinação. Então, por isso que eu falo, cuidado com a linha e o que vocês vão pôr, porque o colégio, ele é um lado bem... hoje no colégio, qual é o nosso papel? Suporte à escola. O que você precisa? Nós queremos te dar suporte. Exatamente. Então, não impor nada. Não ensinar nada novo. Também. É ser Jesus lá dentro. Pronto. Não é levar Jesus, entende? Entendo. É bem linha, uma linha bem fininha, mas é assim, ó, não é levar Jesus. Sim. Eu estou indo levar Jesus, eu estou indo evangelizar. Não, eu estou indo ser Jesus lá. Servir, né? O que vocês querem? Eles o que vocês precisam. Vocês erguem a mão e eu vou lá e acolho vocês. Eles precisam de uma palavra de
ânimo, Acolher. uma palavra, uma pessoa que acolha eles, de amor. Isso sabe? geral para Alguém aluno ou pega professor, pega todo mundo junto? Sim. Pega todo mundo. Pega todo mundo, né? A princípio, a gente tem focado nos alunos, né? Mas acaba todo contagiando mundo ali. quer Todo isso, mundo, né? todo mundo precisa. Eu acho que o aluno precisa de ajuda. Mas o professor, ele precisa tanto quanto o Eles aluno. estão sobrecarregados. Sabe? Os professores estão sobrecarregados. Cara, se tem um nicho, se tem um profissional que deveria ser muito mais valorizado, é o professor. Sim, Assim, com certeza. Disparado, né? Disparado. Não só pela responsabilidade de formação, né? Mas porque tá realmente com o aluno. Não, ele tá ali. Um período considerável da vida, do dia, né, ali. E são, Moldando, tipo né? assim, salas com 40 alunos. É pesado. Sabe? E alunos, assim, que batem de frente com eles, sabe? Que faltam com respeito, que humilham, Pesado, maltratam pesado. os professores. Muitos argumentos não sem fundamento, Sim. né? Sim. São debatedores de pensamentos de internet. Então, Sim. que não é dele. Né? Nem sabe do que está dizendo, muitas vezes. Então, ali é ser Jesus. Ser Jesus, sabe, o projeto dentro da escola, o projeto dentro de Casalar, né? Que a gente tem um projeto muito legal dentro da Casalar. Isso foi fantástico. Assim, tudo o que acontece, né? Existem coisas acontecendo dentro da Casalar, né? De meninos aceitando Jesus, querendo caminhar com Jesus. Mas hoje o poder servir mais na escola, a gente não tem tempo, sabe? Sim. A gente não tem tempo. Esse é um conflito nosso, a gente não tem tempo. A gente vai montando equipe, né? Sim. Vai mandando um, mandando outro. E vai um, vai outro. Hoje nós temos queria tá 100 e mais poucos presente. líderes junto com a gente. E nos falta, né? Nos falta ali no sentido de Falta mão. se tiver mais, né? Vem mais, vem porque mais. as ideias E tá têm, vindo né? mais, e tá vindo mais, Sim. tá vindo mais. Então acho que o sonho maior é ver essas coisas aí andando e caminhando, né? Legal. E nós como família, assim, sonho e família, né? Eu acho que a gente tá assim, muito feliz em ver os filhos crescendo, Thiago indo para a faculdade, Matheus, né, super envolvido com um grupo familiar dentro do colégio, com 11 anos de idade. Então, assim, tá valendo o exemplo que a gente tá dando. Legal. Né? Ele tá caminhando, tá fazendo, né, bem bacana. Então, sonhos para a família é ver essa realização de filhos bem-sucedidos, né, que eles não precisem passar por coisas que a gente passou. É isso aí. É isso. Legal. Legal. Então é isso, gente. Pô, Felipe e Susan, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Ter investido esse tempo aqui para nos ensinar sobre a vida de vocês, nos ensinar também, transbordar Jesus, né? Que é visível, assim. Você conversar com vocês, a gente aprende muito, muito mesmo. Toda vez que a gente senta para conversar, a gente retira e extrai muito aprendizado. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Vamos voltar a comer nossa pizza que a gente estava comendo antes. Então, um segundo round aí. O legal é ver o pessoal da mesa de edição como eles se comunicam para não fazer barulho, porque o Gustavo ele é intérprete, né? Eles falam A Isabelle já aprendeu, cara. Tá os dois assim, ó. A gente tá aqui sem entender nada do que a eles estão melhor falando. equipe Exatamente. Top demais, cara, né? Foi Muito totalmente bem. pensado. Eu vou deixar um Obrigado. agradecimento também pra gente encerrar. E vou fazer o merchanzinho dos livros. Isso. Faz o merchanzinho dos livros. Isso. Vai. Merchanzinho dos livros. Pega aqui o que eu ganhei do Eu Felipe, não deixa eu trouxe o pegar. da Susan. Não trouxe. Poxa vida. E eu fui a no gente carro. O Robson não me lembrou. Eu tenho que culpar alguém, mano. Isso. Você tem quantos, Felipe? Você tem esse, sou Ó. líder, você tem os meus heróis. Tem mais, tem. Tem. Que eu não tenho. Não tem? Ó, esse aqui é o primeiro livro que o Felipe escreveu, eu acho. É o primeiro? Né? Esse é o primeiro livro, já, mas numa segunda versão, né? A primeira versão tá aqui. Primeira versão a Jéssica tem. Deixa eu ver. Isso. Meus heróis não morreram de overdose. Jéssica já leu esse livro aqui, excelente. Você viu o que ele falou? Vamos voltar. A Jéssica já leu. Esse aqui foi eu que li. Então, E aí? Tá lindo. Tudo Somos bem, mas uma esse só- aqui a gente tem há 14 anos. Esse aqui a gente tem há, somos sei lá, uma só 3 semanas. carne, se ela leu, eu por osmose. Li, né? Então tem esses dois aqui, né? Que é o a mesmo, primeira só que versão daí esse aqui é é as
Muda alguma coisa ou muda? Muda. É só a capa? Não, muda o contexto também ali da escrita. O primeiro livro, aquele lá, ele Esse tem aqui é alguns errinhos ortográficos, assim, certo. que acabou passando. Na época, nós iniciando nessa vida. Sim. Se tivesse mal colocado sabia pro pai usar, da Jéssica, não... Se tivesse, Não ia. tivesse passado pelo Moisés teria visto Isso. essas coisas. Cara, meu pai não sabe nem se ele lembra dessa história. Vou ter que Mas perguntar pra eu tenho o livro pra mostrar daí qualquer coisa, se ele não lembrar. E os meus heróis não morreram de overdose, esse da capa amarela, é um livro que eu sou apaixonado porque ele tem um trabalho dentro. Abre um pouquinho aí uma página. Ele foi pra feito você ver. como mangá, como desenhos. Que legal, cara. E eu tenho um irmão que é desenhista, né? Ilustrador. E aí eu tive o prazer de ter esse livro feito por ele, Cara, desenhado legal, ponto a ponto e tudo mais. Então, naquele primeiro livro, muitos adolescentes diziam assim, é muito chato, não tem figurinha. Nesse aqui tem muita figurinha, né? E aí não Ficou tem um uma feedback. leitura mais... Uma leitura mais legal. Pra minha defesa, na época que você me presenteou esse livro, eu era adolescente, eu não tinha costume nenhum de ler nada, cara. Nada. Daí, quando você me presenteou esse aqui há um mês atrás, eu comi ele em 2 horas, cara. Peguei, sentei. Então, esse aí a gente já tá mais moderno, entendeu? É uma folha que facilita a leitura. Esse livro já é um livro legal, ele conta um pouco da minha história, né? Sou líder e agora, legal. Que é para exatamente aquela pessoa que foi pega de surpresa, como eu fui pego de surpresa, e começou a trabalhar com alguma área. A gente tem esse livro, Eu Sou Líder e Agora, para o ramo empresarial, que aí é para os conflitos de empresa, com pensamentos de empresa, eles são e-books. Sim. E aí dá para adquirir quando tiver lá na plataforma, porque não está na plataforma, a gente tem, mas não está na plataforma. Mas vai estar. Depois desse aí eu tenho mais 2 livros, né, o Para Sempre, e aí tem o livro da Susan, Pérolas Femininas. Recém-lançado, né? Recém-lançado. Lançamos esse mês de março. Olha que legal. Então são devocionais, mais direcionados para mulheres, né? Mas os homens estão lendo, estão super felizes também. Mas são devocionais mesmo, Sim. mas coisas do dia a dia, né? Que a gente vive. Legal. Não falam especificamente sobre a intimidade feminina. Isso, legal. É um livro que a pessoa pode ler aí na sua casa tranquilo, que não vai ter nenhuma imagenzinha que vai... Sim. E pra quem quiser adquirir Porque os fala livros, que uma sexóloga, né, tá escrevendo. vai que pérolas femininas, né? Realmente. Pode entrar em contato com a gente, né? Pelas redes sociais. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo, Isso. tá? Os nossos Instagram. Eu tô falando ali. Os nossos Só você Instagram. falar em Libras, coloquei, então. Nem sei como é que é arroba. Arroba Felipe. É Felipe Mota e Susan Mota, né? Itaú. Susan Limota. Susan Limota. Ou teu da mentoria. Daí eu tenho outro que é Mentora Susan Lee. Mentora Susan Lee. Isso aí. Qual que você quer crescer mais? Porque a gente tem milhões de seguidores no Sócio de Aliança. Ai, Robson. Então eu vou pedir pro pessoal seguir um deles, aí vai bombar. Então tá, então é Mentora Susan Lee. Fechou. Arroba Mentora Susan Lee Isso mesmo. no Instagram, né? No Instagram. Beleza. Felipe Mota. E arroba Felipe Mota. Oficial Felipe Mota. Oficial Felipe Mota. Tem um oficial, porque o Felipe Mota já pegou eu antes, né? Depois ele Boa. sumiu. Sabe quando você troca assim? Faz, vou arrumar aqui no Instagram. Aí já era. Sim, Arrumou, já era. já O Felipe era. Mota perdeu. Realmente. Aí ficou arroba oficial Felipe Mota. Tem o selinho verificado, né? Boa. Bom. Então, Isso aí. isso é bom. O pessoal Isso saber aí, que tá gente. falando comigo Maravilha. mesmo. Fechou? Muito obrigada aí pelo tempo, né? E pra fechar assim, queria falar que eu já falei pra vocês quando eu fui lá visitar, eu visitei o escritório lá, conheci a aba inteira, fiz um tour lá, não imaginava que era tão grande, muito legal a estrutura. Mas eu falei pra vocês que a gente fica muito feliz, né? A gente fala assim, a gente fica muito feliz. Aí é meio que um sentimento do filho olhando pro pai e falando assim, nossa, olha só que legal que ele tá fazendo. Então é muito legal olhar vocês e tudo que vocês construíram. A gente sabe que foi muito suor e lágrimas, né? Muita oração, muito joelho no chão, muitos desafios, né, ao longo desses anos. E realmente eu espero que vocês tenham visto, né, hoje aqui, né, como um fruto, né, daquilo que vocês plantaram. A gente nunca sabe, né, quanto tempo vai levar, de fato, né, para uma... Acho que esse paralelo com a árvore, né, que Deus fala, realmente a semente ela é lançada, ela cresce, mas até ela gerar fruto, leva-se um tempo, é preciso de cuidado, é preciso amadurecer, é preciso criar raízes. Eu acho que, Robson, a gente passou muita
coisa nesse tempo, aprendendo muita coisa, e realmente que esse momento, né, possa ser realmente um fruto de muitos que virão desse projeto. Então, ter vocês aqui e nesse start, né, nesse começo, assim, é muito, muito, muito legal. Acho que não teria outras pessoas melhores para estar aqui. Foram muitas orações, teve muito acampamento, teve muita entrega nisso, teve muitas palavras ditas também durante esse tempo, vocês sabem, parte disso, para nós também, nas nossas vidas, muita coisa foi plantada mesmo na fase da adolescência. Hoje eu vejo isso, que foi alguns anos atrás, né? Mas hoje ver, assim, passar 10, 15 anos, falar assim, cara, realmente, tem coisas que o tempo precisa amadurecer. Precisa regar, precisa do tempo. E você chegar nesse ponto e falar assim, mas eu lembro, né, das minhas experiências da adolescência, das palavras, das orações, coisas que marcaram, óbvio, não lembro de tudo, mas tem coisas que marcaram muito, foi nessa época, foi com vocês liderando, e que hoje a gente realmente traz à tona, porque é fruto de lá, né, fruto de lá. Então, assim, é muito legal, eu queria deixar esse recadinho, assim, pra gente terminar. E tenho certeza que, assim como nós, tem centenas de outros frutos espalhados por aí que talvez vocês nem saibam, mas tem centenas que com certeza foi regado, ou plantado e regado por vocês, né? Então, a nossa oração hoje, ela é assim, aqueles que foram, aqueles que estão, aqueles que serão, é a certeza que são como árvores plantadas junto a ribeira de águas, que dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, é essa certeza que a gente tem, né? A gente está alegre, né? Poder vir aqui ver vocês, tudo, essa família, né? Família que eu amo de todos os lados, os pais de vocês, a gente tem todo um carinho especial, porque eram eles que nos davam apoio para que vocês fossem adolescentes de verdade. Com certeza. Né? Ter que negociar um aniversário de 15 anos ou uma viagem, isso você não sabe quanto me custou. Sim. Tá? Hoje você deve muito para mim, né? Só pra constar. Pode ser em Pix, né? Pode. Pagar bastante. Fechou, gente. Valeu. Só deixa eu dar um... Merchan. O merchan do sócio, né? Pessoal, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí também, pra gente entender. Se você seguir, a gente segue de volta. Não. Funciona muito. Se você seguir, a gente segue de volta, por 24 horas, não, brincadeira. Mas, né, inscreva no canal se você gostou da ideia, compartilha aí com seus amigos, a gente quer trazer muitas pessoas legais aqui no Sócio de Aliança, compartilhar experiências. Então, se isso faz sentido pra você, não deixa de apoiar a gente, que é bem importante pra nós, tá bom? Então é isso, muito obrigado, gente. Vamos encerrando por aqui. Até a próxima. E fechou, Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.